Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo nosso encontro de reflexão sobre a leitura do livro dos Salmos. Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte do Salmo 18, na versão hebraica, 17 na versão grega latina, do versículo 17 ao versículo 35. Ouçamos o nosso texto. Do alto, ele me mandou buscar, tirou-me das águas torrenciais. Livrou-me de um poderoso inimigo, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da derrota, porém Javé foi um apoio para mim. Ele me fez sair para lugar espaçoso. Libertou-me porque ele me ama. Javé me tratou segundo a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza de minhas mãos. Porque observei os caminhos de Javé e não me rebelei contra o meu Deus. Seus julgamentos estão todos à minha frente. Nunca me apartei dos seus decretos. Fui íntegro para com ele e me guardei da injustiça. Javé retribuiu a minha justiça, a pureza de minhas mãos em sua presença. Com o fiel, és fiel. Com o íntegro, tu és íntegro. Com quem é puro, tu és puro. Mas com o perverso, tu és astuto. Tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos altivos. Javé, tu és a minha lâmpada. Meu Deus, tu iluminas a minha treva. Sim, contigo eu corro ao ataque. Com meu Deus, eu assalto a muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Javé é comprovada. Ele é o escudo para os que nele se abrigam. Quem é Deus além de Javé? E quem é rochedo fora do nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele iguala meus pés aos pés das corças e me sustenta firme nas alturas. Adestra as minhas mãos para a guerra e o meu braço estica o arco de bronze. Esta é a parte do Salmo 18, 17, do versículo 17 ao versículo 35, que nós vamos refletir. Este Salmo 18, 17, como já havia falado para vocês, é do período do pré-exílio da Babilônia. Então, é do período real. Se refere ao reino do sul, ao reino de Judá, porque os descendentes de Davi, todos pertencem ao reino de Judá, ao reino do sul. Os reinos do norte, o reino de Israel, nenhum deles é descendente de Davi. O Salmo aqui fala de Davi que foge de Saul e dos seus inimigos. Vamos lá. Versículo 17. Do alto ele me mandou buscar, tirou-me das águas torrenciais. Deus estende as mãos do alto para acudir o salmista
Davi. A descida de Deus implica o resgate a fim de elevar o suplicante. Deus tirou-me, diz o salmista, das águas torrenciais. Como se faz referência a um canto, se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, te afogar. Aqui significa: clamei a Deus, e ele me segurou da ameaça das águas torrenciais. Versículo 18. Livrou-me de um poderoso inimigo, de adversários mais fortes do que eu. O texto refere-se a situações em que Davi se viu liberto de pessoas mais fortes do que ele e guerreavam ameaçando a sua vida. Primeiro, Saul. Saul queria a morte de Davi e procurou-o para matá-lo. Saul, lembrando o fato de Davi que enfrenta o gigante Golias, que representam os filisteus, onde o fraco se torna forte. O Senhor salva dos inimigos poderosos que querem destruir o salmista. Com a comparação do versículo anterior, os inimigos são como águas torrenciais que querem matar Davi. Mas Deus vem em segurança, estende a mão para salvar Davi, mas como também ele salva os fracos dos inimigos poderosos. Dos adversários mais fortes do que eu, diz Davi. Versículo 19. Atacaram-me no dia da derrota. Porém, Javé foi um apoio para mim. O salmista diz: eles me confrontaram, me atacaram no dia da derrota, isto é, da calamidade de Davi, do salmista. O inimigo saiu para guerrear contra o salmista. Os inimigos saem para guerrear, pensando que seria fácil vencê-lo, mas não contavam com a ajuda divina, que toma o salmista pela mão e o defende. O Senhor vem, ele é defensor do fraco. Javé deu um apoio ao salmista, o protege da queda. Versículo 20. Ele me fez sair para um lugar espaçoso, libertou-me, porque ele me ama. O salmista diz: ele me fez sair para um lugar espaçoso, isto é, Javé o salvou. O salmista liga a situação perigosa em que ele se encontra, confiando no lugar estreito. Confinado em um lugar estreito. Diz ele: porque ele me ama. O sentido deste amor, que é um sentido de um amor que liberta, vem expresso no próprio resgate. Javé é aquele que resgata o fraco, resgata Davi, o salmista. Significa que Javé transfere algo de uma situação de aperto e lugar limitado para a sua proteção. Davi está protegido. Davi está protegido porque Deus o ama. Versículo 21. Javé me tratou segundo a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza de minhas mãos. O salmista diz: Deus o recompensa
de acordo com a justiça por ele praticada. E retribui conforme a pureza das mãos de Davi. O salmista afirma que suas mãos estão limpas e livres do mal. Ele diz: ele me compensou. Isto é, deu-lhe a recompensa. Javé reparou o salmista de acordo com a sua ação, sua vivência justa. Versículo 22. Porque observei os caminhos de Javé e não me rebelei contra o meu Deus. E Davi diz então: observei os caminhos de Javé. Ele observou os mandamentos de Javé e não desviou o seu caminho destes mandamentos. O salmista não rebelou contra o seu Deus. Não existe maldade no salmista. Ele não se extraviou do caminho do seu próprio Deus. Versículo 23. Seus julgamentos estão todos à minha frente. Nunca me apartei dos seus decretos. Seus julgamentos. Todos estão à frente de Davi, o salmista. O salmista pensa em Deus e em seus mandamentos, isto é, na sua aliança, que estão constantemente diante dos olhos dele e age de acordo com seus mandamentos. Diz o salmista: nunca apartei dos teus decretos. Jamais seus decretos foram rejeitados. Versículo 24. Fui íntegro para com ele e me guardei da injustiça. Esses versículos, do 17 ao 25, o autor faz uma confissão de sua vida, da sua integridade, da observância da lei, da aliança. Sabe que Deus não irá desampará-lo. Uma fé que ajuda a pessoa a ficar de pé para enfrentar os desafios e dificuldades que ele vai ter que enfrentar. O salmista diz: fui íntegro para com Javé. Isto é, ele realizou totalmente a vontade de Javé. E se por acaso ele precisou de alguma coisa, ele recorreu a Javé e não a outro Deus, nem pessoa, nem povo. E me guardei da injustiça. Podemos também ler: guardei-me contra a minha inclinação para o mal. Existe no ser humano uma inclinação destrutiva, o mal, que devemos nos esforçar por fidelidade a Deus a não ceder. Versículo 25. Javé retribuiu a minha justiça, a pureza de minhas mãos em sua presença. Aqui nós vemos aquilo que se chama teologia da retribuição. Javé retribuiu a minha justiça. Faça o bem, que receberá de Deus o bem. Javé me recompensou, diz o salmista. Segundo a pureza de minhas mãos em sua presença. Javé me retribuiu, isto é, presenteou favoravelmente, porque as mãos dos salmistas estão limpas diante dos olhos do próprio Javé. Versículo 26. Com fiel, és fiel. Com íntegro, tu és íntegro. Com fiel, com aquele que é pio, Javé é fiel.
O salmista declara agora que o caminho da retribuição divina, feita para com ele, que é o fiel, aquele que acredita, é o mesmo caminho da retribuição que Javé tem com todos aqueles que lhe são fiéis. Deus é fiel com aquele que é fiel. Com íntegro, aquele que vive a aliança, Javé é íntegro. Íntegro é aquele ser humano cuja fé, que conduz sua vida, o leva a uma vida de justiça, e ele tem consciência que Deus age com integridade para com ele. A teologia da retribuição, olho por olho, dente por dente. Viver no caminho da integridade traz a fidelidade e a integridade para aquele que é justo. Versículo 27. Com quem é puro, tu és puro. Mas com o perverso, tu és astuto. A pureza se refere àquele que é livre do pecado. Deus age de forma pura àquela pessoa que é pura. Mas com perverso, diz, Javé é astuto. O ser humano que tomou o caminho da perversidade e tem modos perversos, irão inverter o caminho dele. E receberá de Javé uma punição na medida da sua própria perversidade. Versículo 28. Tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos altivos. Na verdade, tu salvas o povo pobre. Deus dirige sua salvação aos pobres, isto é, o pobre, o povo, aqueles que estão aflitos. Deus recompensa e pune de acordo com a conduta da pessoa. É a lei da retribuição. Aqui o salmista declara que Deus age segundo o comportamento do povo, conduzindo uma inversão completa da forma como as pessoas se julgam ou agem. O aflito, o pobre serão salvos, enquanto os orgulhosos, de olhos altivos, serão rebaixados. Aqui nos faz lembrar o cântico de Maria, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 52. Ele derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Versículo 29. Javé, tu és minha lâmpada, meu Deus. Tu iluminas a minha treva. Javé é aquele que resgata. Ele é luz. Para aquele que caminha, não caminha nas trevas, possa caminhar com segurança. O autor aqui do Salmo diz, meu Deus. Ele usa dois nomes. Ele quer dar ênfase a Javé, o totalmente outro, o tu por excelência. Meu Deus, tu iluminas a minha treva. Ele usa Javé e usa também Elohim. Javé Elohim, Javé Senhor. Aquele que ilumina a treva do salmista. Ilumina. Deus age de formas diferentes. Aqui pela luz que ilumina o caminho do justo. E faz o justo ter lucidez em sua vida. Minhas trevas. As trevas que cercam o salmista. Versículo 30. Sim. Contigo eu corro ao ataque
com meu Deus, eu assalto a muralha. Deus dá forças, Deus dá coragem para enfrentar a batalha. Deus acompanha o justo na sua luta. Em teu nome, diz o salmista, e com teu poder, corro, persigo os meus inimigos, suas tropas. Com meu Deus, no nome de meu Deus, diz o salmista, assalto a muralha, escalo, subo, assalto a cidade fortificada. Versículo 31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Javé é comprovada. Ele é um escudo para aqueles que nele se abrigam. O caminho de Deus é perfeito. Guardem isso, o caminho de Deus é perfeito. Tudo na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, que somos assaltados diante de tantas ameaças, saber que aquele que mantém fiel a aliança divina, o caminho dele é perfeito. Talvez dos homens não sejam perfeitos, mas aquele que nós amamos e servimos é perfeito. Ele diz, a palavra de Javé é comprovada, ela é pura, é genuína. Deus cumpre suas promessas para os que o temem. Ele é um escudo, protetor, salvação dos que neles são fiéis, que se refugiam nele, a cidadela fortificada que o justo sabe que será refugiado e protegido. Eles sabem quem ele colocou a sua confiança. Versículo 32. Quem é Deus além de Javé? E quem é rochedo fora o nosso Deus? Ele pergunta, quem é Elohim, senão Javé? Quem é o Senhor, senão Javé? Quem pode ser Deus, Elohim, senão Javé? A resposta é negativa, ninguém, nenhum Deus, coisa alguma, pois nenhum outro pode ter os atributos, virtudes e qualidades para se chamar Deus, senão Javé. Só Javé é o nosso rochedo, nossa segurança, nossa proteção, nosso Deus, o Deus de Israel. Versículo 33. Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele diz, ele é Deus, ele é El significa Deus. É um Deus que cinge de força ao salmista, que o envolve de força. É este Deus, Javé, que torna perfeito o caminho do salmista, de Davi. Ele faz o caminho do justo fiel ser perfeito. Versículo 34. Ele iguala meus pés aos pés das corças e me sustenta firme nas alturas. Ele iguala meus pés aos pés das corças. É uma metáfora. Faz o fiel uma pessoa ágil e assim pode correr de forma ágil, rápida. Faz o caminho do justo, fiel, ser perfeito. A graça que sustenta. O sentido é que diante do inimigo, o fiel a Deus é ágil como a corça. E na batalha Deus posiciona para atingir os inimigos, fazendo-os
capazes de tentar atingir o fiel, mas quem acaba atingindo o fiel é o salmista Davi, que atinge os perversos, que ameaçam a vida do salmista. Versículo 35. Adestra as minhas mãos para a guerra, e o meu braço estica o arco de bronze. Ele adestra as minhas mãos para a guerra. Deus instrui o salmista Davi como atingir seus inimigos. Ele diz: meu braço estica o arco de bronze. O arco de bronze foi considerado uma arma particularmente forte e que pode causar sérias feridas. Este é um versículo incerto, esse versículo 35, para poder determinar o significado. Mas podemos considerar a explicação acima. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.